Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Este é o canal Defensor, um canal de apologética que fala sobre cultura, sobre política, sobre fé cristã e todos os assuntos que estiver na ordem do dia. Nós sempre estaremos trazendo para você aqui alguma reflexão oriunda da palavra de Deus que toque nesses temas. E se você não for inscrito, eu peço a você, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, toque no sininho aí de notificações para você receber sempre nossos vídeos, tá bom? Dito isso, vamos então para o nosso tema de hoje. Nosso tema é: Deus é masculino ou ele é feminino? Estranho, né? A mesma coisa que perguntar se Deus é destra ou Deus é canhoto. Mas é sobre isso que nós queremos falar no vídeo de hoje após a nossa vinheta. Com o surgimento do movimento feminista e também de algumas seitas pseudo-cristãs, começou-se a questionar a imagem de Deus que é colocada na Bíblia Sagrada para nós, a imagem masculina de Deus. E essas pessoas, então, começaram a produzir algumas teologias chamadas de teologias feministas. Essas teologias, elas vão contestar a imagem de Deus que a Bíblia apresenta como homem. Então eles levantam o seguinte questionamento: por que Deus sempre tem que ser chamado de Senhor, visto como Pai e invocado com características masculinas? Por que Deus não pode ser feminino também? Por que Deus não pode ser a grande mãe, a grande senhora e pode ter ali uma invocação com elementos femininos? Então nós vamos fazer algumas reflexões, vamos tentar levantar algumas questões de responder o porquê Deus se apresenta sempre com características masculinas na Bíblia. Isso não tem nada a ver com um contexto patriarcalista que a Bíblia foi alegadamente produzida, com uma questão machista, misógina, não tem nada a ver, ok? Primeiro, vamos ver o que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, portanto ela parte de cima e não de baixo. A Bíblia não é uma produção do intelecto humano, da imaginação do homem. A Bíblia é uma revelação de Deus, que Deus faz de si mesmo. Deus se manifesta a este mundo através desta revelação. Então, é Deus se manifestando. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta com nomes. E os nomes de Deus sempre são nomes masculinos. Isso deve ter um propósito dentro desse plano maior de Deus. Com certeza, Deus tinha suas razões para se apresentar como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como a imagem de um guerreiro lá no Antigo Testamento, sempre trazendo à tona a imagem masculina e não feminina. Talvez isso tenha a ver com a hierarquia que Deus coloca na criação. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é tomada também como uma figura feminina, como a esposa do Cordeiro, e por sua vez, o homem é o cabeça da mulher. Diante disso, é interessante nós nos limitarmos a obedecer o que a revelação de Deus coloca para nós. Deus se manifesta com figuras com uma imagem masculina. Por quê? Porque existe um arranjo na criação colocado pelo próprio Deus. Homem e mulher não são iguais em tudo. Dentro da sua alma, da sua imagem, da sua natureza, homem e mulheres possuem os mesmos elementos. Se há razão no homem, há razão na mulher. Se há sentimentos na mulher, há sentimentos no homem. Se há criatividade no homem, há criatividade na mulher. Se há imaginação na mulher, há imaginação no homem também. Ambos choram, ambos ficam felizes, ambos ficam angustiados, ambos ficam irados, enfim, não há nada que exista no homem que não exista também na mulher. Há apenas algumas diferenças, há alguns elementos, algumas características da alma que são predominantes, predominam mais na mulher do que no homem e vice-versa. Por exemplo, os sentimentos. Na mulher, esse elemento da alma é muito mais aguçado na mulher do que no homem, enquanto a razão é muito mais aguçada no homem do que na mulher. Talvez seja por isso que há uma atração entre os sexos, né? Deus, segundo alguns estudiosos, repartiu de um modo predominante características em ambos para que quando eles se encontrassem, eles formassem uma só carne e se completassem nessas características. É algo bonito, né? Algo interessante. Não está isso aí, não está na palavra de Deus, mas é uma conjectura, é uma dedução lógica
partindo deste pensamento de que Deus repartiu os seus atributos comunicáveis com os seres humanos. Uma outra questão é saber, será que a mulher ela tem características que são exclusivas do sexo feminino e não são exclusivas do sexo masculino? Eu acredito que não. Acabamos de falar que tudo que existe na mulher existe também no homem. Então, seres humanos compartilham da mesma natureza humana. Então, eu não sei o porquê essas pessoas querem forçar de um modo definitivo uma figura feminina em Deus, né? Como se fosse uma deusa, né? Que nós deveríamos invocar para nos libertar dessa opressão machista, misógina, masculina e patriarcal. Isso são ideias predominantes a partir do século XX, né? Século XIX, meados do século XIX, em direção ao século XX, e que está aqui de modo bem acentuado no século XXI, que é o feminismo, a luta de classes trazida para o gênero ou para o sexo, essa diferença entre sexo e gênero, né? A ultrapassão dos limites do gênero no transgênero, enfim, tá uma maluquice total este mundo, onde as coisas não estão mais nos seus devidos lugares, elas estão totalmente trocadas. Então, essa teologia feminista, juntamente com a posição de alguns movimentos ou grupos sectários, também jogam com essa polêmica, né? Por que Deus tem que ser sempre masculino? Por que ele não pode ser sempre feminino? Ou também não pode também ser chamado com características femininas? Primeiro, porque nós devemos ser leais, como eu falei, à palavra de Deus. Ele se apresenta com a imagem do macho, do homem, do sexo masculino. Mas isso não quer dizer que Deus também não, durante a história do povo de Israel, ele não se apresente também com características que são mais proeminentes do lado feminino. Por exemplo, Deus fala que é aquele que é o gerador de Israel, aquele que deu a luz a Israel. Está invocando uma figura feminina. Por exemplo, como quando Jesus disse que se portaria como uma galinha que quer juntar os seus filhotes sendo os filhos de Israel, sendo o seu povo, mas eles não quiseram. Novamente, Jesus aí invoca uma figura da fêmea, né, de uma galinha. E existem outras partes da Bíblia também, onde Deus ele usa essas características femininas, né, para falar, dar alguma lição espiritual, trazer alguma reflexão ao povo de Israel. Portanto, não há nenhum problema em Deus se manifestar, porque Deus ele é diferente nós somos criaturas. Deus é completamente diferente. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não se reduz à figura material e física, ou seja, masculina ou feminina. Deus é espírito, e como espírito ele não é nem macho e nem fêmea. Não tem como a gente colocar um rótulo em Deus de gênero. Deus não tem esse rótulo. Isso não significa que ele não se manifeste de um modo que invoque uma figura predominantemente masculina. Tanto é que o seu filho veio como homem e não como mulher aqui na terra para nos salvar. O homem foi dotado de um certo poder de domínio, poder de força, que é completamente superior ao da mulher. A mulher ela é bem mais frágil do que o homem, né? Não só no sentido psicológico, mas também no sentido físico. Ela é bem mais frágil. O homem foi feito para o trabalho, para guerrear, para defender, para ser o protetor, para aquele que sustenta todas as coisas. A mulher é para ser a adjutora do homem, para estar ao lado dessa figura. Tem muitas coisas que a mulher não deve carregar. Tem muitas coisas que a mulher não deve estar à frente. Não porque ela não é capaz, porque ela não é digna disso. Não, simplesmente porque ela não suportaria. Ela não suportaria. Porque isso é uma característica do homem e não da mulher. E do outro lado também. Tem coisas que só a mulher deve fazer e não o homem. Porque é característica da mulher, porque ela foi criada justamente para revelar esse lado mais feminino, esses elementos da sua natureza aí para completar o ser humano quando eles se juntam em uma só carne. Quando homem e mulher se juntam em uma só carne, está juntando as predominâncias dos atributos comunicáveis de Deus e assim refletindo a glória e a imagem perfeita do Criador. Ok? Espero que tenha
ajudado você, pelo menos levantado uma reflexão melhor aí na palavra de Deus. E se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva em nossos vídeos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.